Olha, o governo federal revogou ontem a norma da Receita que determinava o monitoramento de transações financeiras acima de R$ 5.000 para pessoas físicas. Essa revogação aconteceu após as especulações sobre uma suposta taxação do Pix, que geraram confusões entre os usuários, principalmente após a circulação de um vídeo nas redes sociais. E a Receita Federal não fará mais o monitoramento de movimentações financeiras acima de 5 mil, incluindo o Pix. Comigo está aqui o Lucas Haddock para a gente falar sobre esse assunto que deu muita repercussão nesses últimos dias. Boa tarde, Lucas. Lucas, o que o povo disse aí nas ruas sobre esse tema, hein? Olha, boa tarde, Helder. Pois o governo federal decidiu revogar essa norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre movimentações financeiras após forte repercussão negativa, como você falou, e a disseminação de fake news. A informação foi confirmada pelo secretário da Receita, Robinson Barreirinhas. É importante destacar que nos últimos dias houve uma grande distorção das informações sobre essa norma, o que causou um pânico na população e, por isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória, MP, para reforçar que o Pix não será taxado. Agora, para entendermos melhor, é necessário explicar o que dizia a norma que gerou tanta polêmica, não é, Helder? Claro, Lucas, é preciso a gente esclarecer, né, para que o público entenda exatamente o que previa essa norma da Receita Federal. Essa norma, ela ampliava a fiscalização das movimentações financeiras de consumidores e empresas. O principal ponto de discussão foi a exigência de que as fintechs, assim como os bancos tradicionais, notificassem à Receita movimentações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e 15 mil para pessoa jurídica. Isso incluía transações feitas via Pix, TED e até cartão de débito. A norma que entrou em vigor no início deste ano não tratava de tributos ou taxas, mas buscava mais controle sobre grandes movimentações. O objetivo declarado da Receita era monitorar grandes volumes de transações, mas a repercussão negativa, junto com a enxurrada de fake news, criou um temor generalizado. Inclusive, muitos autônomos e informais ficaram com receio de serem fiscalizados de uma maneira mais intensa. No meu bairro mesmo, eu ouvi muitos comerciantes cogitando a possibilidade de parar de aceitar o Pix. Inclusive, você vê aí na sua tela algumas imagens. Essa imagem mesmo aconteceu lá na Paraíba, de um estabelecimento informar aos seus consumidores que não mais iria aceitar o Pix como forma de pagamento. Então, as instituições financeiras agora têm liberdade, a partir dessa nova decisão, de decidir, né, se vão informar ou não essas movimentações à Receita, Helder. Agora, diante de toda essa confusão, o que foi feito pelo governo de forma prática para evitar essa desinformação? Olha, Helder, o presidente Lula alterou a sua agenda ontem, né, para discutir o assunto com o ministro Haddad, o secretário Barreirinhas e o advogado-geral da União, Jorge Messias. E após essa reunião, Haddad anunciou que será publicada uma medida provisória reforçando o sigilo bancário e a gratuidade do Pix, equiparando seu uso ao pagamento em dinheiro vivo. Essa MP já deve sair hoje no Diário Oficial da União e terá força de lei, garantindo proteção aos usuários e combatendo as fake news. Muito esclarecedor, portanto. Agora, para fechar, nós vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad, que explicou a decisão de revogar essa norma da Receita Federal, falou sobre essa nova medida provisória. É justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix.
que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com em dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o PIX. O PIX não é obrigatório, a moeda é obrigatória. Quem quer que pague em dinheiro tem o direito de pagar em dinheiro a quantia que for. Em PIX, o PIX não é obrigatório, mas quem quer que utilize o PIX vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum acréscimo. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao PIX como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o PIX estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação, tornando mais claro que esses princípios estarão resguardados pela medida provisória. E para evitar qualquer tipo de má interpretação, ou judicialização, tentativa de distorcer, mais uma vez, o intuito da Receita Federal, que a Receita Federal está tomando a medida que o Barreirinha já anunciou. Agora, como é importante, né, a gente ficar bastante atento às informações para não incorrer, eu não digo nem fake news, mas eu digo em desinformação, né? Foi o que acabou acontecendo aí com esse caso do monitoramento do PIX pela Receita Federal e o governo teve que recuar, portanto, na sua estratégia e espera-se essa medida provisória para ficar terminantemente esclarecido, né, de que a Receita não irá cobrar taxação pelo PIX. Só para se ter uma ideia, gente, do dia 4 até o dia 10, houve uma redução de 10,9% em relação ao mesmo período do mês de dezembro das movimentações de PIX aqui no Brasil, né, por conta dessa desinformação. Aí vale lembrar que o PIX ele está funcionando no Brasil desde o ano de 2020. Hoje em dia já são aproximadamente 152 milhões de usuários desse sistema que inicialmente foi desacreditado. Todo mundo tinha medo, não era, Lucas, de usar o PIX? Não vou mentir não, a gente fica realmente sempre receoso ali no início, mas todo mundo que fazia DOC ou TED e tinha ali aqueles descontos em relação às transações, passou a adotar e a fazer realmente só o PIX, que veio movimentar muito o mercado, principalmente durante esse período em que as pessoas estavam também necessitando de isolamento social ou de uma redução de contato físico. E o dinheiro espécie hoje em dia quase já não circula mais. É até surpresa quando um comércio exige que seja pago somente em espécie.
Hoje já são aproximadamente 12 milhões de CNPJs, ou seja, empresas que fizeram já a sua adesão ao sistema do Pix, assim como os 152 milhões de brasileiros que já usam também essa modalidade. Então, praticamente resolvida aí essa celeuma e fica, portanto, a atenção para a gente ter sempre muito cuidado com a informação que a gente recebe para que ela não seja manipulada. Não é isso, Lucas? Exatamente, Helder. Justamente o que você disse veio para reforçar essa questão de que o comerciante, a pessoa física, a pessoa jurídica pode utilizar o Pix aí à vontade, vamos falar assim, para as pessoas, para ficar bem claro para as pessoas utilizarem esse mecanismo que veio só para facilitar a nossa vida. Obrigado, Lucas, aí por esclarecer e por trazer aí essas últimas discussões desse assunto que movimentou tanto, deu tanto o que falar, né, esses últimos dias aqui também na cidade de Parnaíba. Um bom trabalho para você junto da nossa equipe. Boa tarde. Boa tarde.